Olá, amigos. Que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Como nos comunicar com nossos entes queridos que já desencarnaram? Então, muitas pessoas procuram, querem, desejam se comunicar com seus entes queridos. Mas como fazer isso? É isso que vamos discutir agora neste vídeo. A maioria das pessoas acredita que a única forma de se comunicar diretamente com os desencarnados é através de médiuns, de sonhos ou aparições. Então, estes são os meios mais conhecidos e clássicos de se comunicar, da família, dos entes queridos, se comunicarem com os seus entes queridos que partiram. Mas existe também uma outra forma. Não existe só essas três formas. Não é verdade que você só pode se comunicar com os seus entes queridos dessas três formas. Muitos querem acreditar nisso. Os próprios donos do umbral querem que acreditemos nisso. Então, os próprios donos do umbral, governantes do umbral, querem que pensemos, que fiquemos à mercê dos outros, que precisamos, que a gente precise de intermediários para essa comunicação. Assim, eles controlando os intermediários, controlam todas as pessoas. Mas não é bem assim. Vamos ver verdadeiramente como funciona essa comunicação. Como no mundo físico, os poderosos querem manter as pessoas na ignorância. Desta forma, podem manipular as massas com facilidade. O que mais querem os governantes de umbral e mesmo os governantes aqui da Terra, que estão encarnados, é nos manter na ignorância. Nos mantendo ignorantes, eles podem nos manipular. Esta é uma verdade incontestável. Eles querem manter a aura de mistério sobre o mundo espiritual e sobre o sobrenatural, para manter as pessoas aprisionadas às superstições. O mundo espiritual, a desencarnação e a reencarnação são coisas naturais. Mas esses espíritos mais atrasados, os governantes do umbral, não querem que saibamos disso. Querem manter essa aura de sobrenatural. O sobrenatural não existe. O que existe são coisas naturais que desconhecemos. Na verdade, a comunicação com o mundo espiritual é mais simples do que pensamos. Ela é natural e só precisa de treino, persistência, confiança e atenção. Então, a comunicação com o mundo espiritual é muito simples. A gente só precisa de um pouquinho de treino e observação. Quando reencarnamos, esquecemos de tudo sobre a vida espiritual. Ficamos presos a um cérebro físico em formação. Assim, temos que aprender a controlar o novo corpo físico e aprender a nos comunicar neste novo mundo, através do corpo físico e não mais por telepatia como no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, os espíritos se comunicam por telepatia, até porque eles não possuem cordas vocais. O seu corpo é semimaterial. Então, eles se comunicam por telepatia. Quando encarnamos, nós perdemos essa faculdade de nos comunicar telepaticamente, conscientemente, porque inconscientemente nos comunicamos o tempo todo. Mas podemos fazer o processo inverso e aprender a usar a telepatia para nos comunicar com o mundo espiritual. Assim como nós aprendemos a nos comunicar aqui no mundo físico, nós reaprendemos a nos comunicar por telepatia com os espíritos. Isso é possível. Já fazemos isso o tempo todo, só que de forma inconsciente e sem percebermos.
já que grande parte dos nossos pensamentos são, na verdade, dos espíritos exercendo a telepatia. Então, nós já nos comunicamos constantemente com o mundo espiritual por telepatia. Só que nós não percebemos isso. Muitas das ideias que nos chegam à mente, elas não são propriamente nossas, são ideias sugeridas telepaticamente pelos espíritos. E existe, se você observar bem, você vai diferenciar as suas ideias próprias e as ideias que lhes são sugeridas pelos espíritos no mundo espiritual. Segundo Kardec, muitos dos pensamentos que julgamos ser nossos, na verdade não são. Na verdade, somos bombardeados por mensagens telepáticas dos espíritos continuamente. Basta ver o turbilhão de pensamentos que temos o tempo todo, muitos deles conflitantes e contraditórios. Nós estamos recebendo mensagens telepáticas o tempo todo. E é fácil perceber isso, pelo número de pensamentos que nós temos, e muitas vezes esses pensamentos são conflitantes, não tem nada a ver um com o outro. E geralmente os pensamentos que nos são sugeridos, ainda mais pelos obsessores, são aqueles pensamentos muito persistentes. Alguns são nossos mesmo, mas grande parte deles são pensamentos, mensagens telepáticas dos espíritos. Por exemplo, você sofre uma humilhação, você fica remoendo aquilo. Aquilo é seu mesmo, mas aquilo é potencializado pelo mundo espiritual, dizendo para você não perdoar, para você se vingar e aquela história toda. E também tem o outro lado, dos espíritos bons pedindo para você esquecer. Então, nós vivemos bombardeados por mensagens telepáticas dos espíritos o tempo inteiro. Somos como alguém cercado por uma multidão e todos falando ao mesmo tempo. Quando nós ficamos naquele turbilhão de pensamentos, é porque são muitas entidades se comunicando ao mesmo tempo. Nós estamos captando telepaticamente o pensamento de vários espíritos ao mesmo tempo. Então, isso justifica aquele turbilhão em nossa mente. Pessoas mais sensíveis ficam perturbadas com isso, pois é preciso filtrar essas vozes, e alguns não conseguem fazer essa filtragem e adoecem. Imagina você o tempo todo ouvindo aquele monte de vozes. Isso adoece a pessoa, abala o psicológico da pessoa. Ela quer parar com aquele vozerio, vamos colocar assim, na sua mente e não consegue. Ela não consegue filtrar aquelas mensagens. E isso pode adoecê-las. Mesmo em meio a uma multidão, normalmente somos capazes de nos comunicar com alguém em particular, focando apenas na sua voz entre outras milhares de vozes. Então, mesmo estando em multidão, nós podemos ouvir uma voz em particular. Nós filtramos todas aquelas outras vozes e nos concentramos naquela voz. Assim é na telepatia. Você pode focar apenas em uma mensagem telepática e ignorar todas as outras. Com treino. É assim na comunicação com os espíritos. É preciso aprender a focar no pensamento telepático de um determinado espírito e aprender a diferenciar seus próprios pensamentos do pensamento dele, em particular, e também dos pensamentos da multidão ao nosso redor. Então, podemos nos comunicar com um espírito, focando o pensamento telepaticamente neste espírito, nesta pessoa, e focando na mensagem que eles nos trazem, ignorando todo o resto. É possível, com um pouquinho de treino, é possível. E só existe uma forma de fazer isso, que é praticando. Ou seja, a única forma que tem de você filtrar essas mensagens telepáticas é filtrando essas mensagens. Cada espírito tem uma assinatura energética própria e única. É como se fosse seu DNA, ou suas digitais.
esta assinatura energética é impossível de ser clonada. Com o tempo você aprende a identificar a energia do seu ente querido. Então cada espírito tem uma frequência energética. É como se fosse o DNA ou uma impressão digital. Então com o tempo, com a prática, você consegue identificar o seu ente querido, o pensamento do seu ente querido ou a proximidade do seu ente querido. E evitando assim que outros espíritos tentem se fazer passar por ele. Ok? O pensamento e a forma como o espírito se comunica também lhe permite saber se é ele ou não. Afinal, você o conhece bem, não é mesmo? Então a forma como o espírito se comunica, a forma de se comunicar, os pensamentos dele, lhe dão a dica de que se é ele realmente ou não. Por quê? Porque as pessoas, ao desencarnarem, elas continuam sendo elas mesmas. Então, se você conhece bem seu ente querido aqui, no mundo físico, você o conhece da mesma forma no mundo espiritual. Por quê? Porque ele continua sendo o mesmo. Além da energia própria, o espírito tem uma forma pessoal de se comunicar. O uso das palavras, seu modo de pensar e falar o identifica. Então, tudo isso permite que identificamos o espírito. Seu modo de falar, seu pensamento, as palavras que usa e tudo mais. Além disso, os laços de amor e afinidades entre os entes queridos facilitam a comunicação. Então você tem naturalmente uma ligação energética com seus entes queridos. E isso facilita muito na comunicação telepática entre vocês. Você já tem um elo de ligação. É diferente de você se comunicar telepaticamente com alguém que lhe é indiferente, ou que você tem uma pouca ligação com ele. Da comunicação. O que facilita a comunicação? O que é que facilita a comunicação com o mundo espiritual? Resposta: a prática, o foco e a observação. Como já dissemos, a prática, o foco e a observação facilitam muito a comunicação direta entre nós e os nossos entes queridos, mesmo que não sejamos médiuns desenvolvidos. O que impede a compreensão da comunicação telepática? O que impede que você não compreenda ou não perceba a comunicação do seu ente querido com você, a comunicação telepática do seu ente querido com você? É a falta de prática, falta de confiança na capacidade de comunicação com o mundo espiritual, tristeza, sofrimento, amargura, angústias, dúvidas, ansiedade, obsessão. O obsessor não quer esta comunicação. E todo sentimento e pensamento negativo impede a compreensão da comunicação telepática. Então, qualquer pensamento negativo atrapalha a comunicação telepática entre você e o espírito. Por quê? Porque os pensamentos negativos, eles baixam a nossa vibração, nos colocam à mercê da vibração de espíritos negativos. Além disso, perturbam a nossa mente, dificultando assim a captação e a compreensão da mensagem que nos é dirigida. Pense, estes sentimentos negativos atrapalham até mesmo a comunicação direta e física entre espíritos encarnados. Agora imagine uma comunicação espiritual. Então esses sentimentos negativos atrapalham e até impedem a comunicação entre nós mesmos encarnados. Agora imagine uma comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Aí é que atrapalha mesmo. Não que esses pensamentos e emoções negativas impeçam a comunicação telepática. Mesmo com tudo isso, a comunicação continua. Mas, caso o seu ente querido esteja em perturbação, esses pensamentos e sentimentos o afetarão e a comunicação será caótica e incompreensível do ponto de vista da coerência e lógica. Ou seja, se o seu ente querido estando em perturbação, ele não vai conseguir se comunicar de forma lógica e coerente, e vice-versa. Agora, se vocês estiverem perturbados aí,
é que a chance da comunicação coerente é zero. De outra forma, se o espírito do seu ente querido estiver lúcido e equilibrado, você não será capaz de assimilar seu pensamento, e você não, tornando a comunicação incompreensível. Então ele se afasta e aguarda um momento oportuno. Então, se o seu ente querido está lúcido e você não está, então isso impede a comunicação. Você não consegue compreender a comunicação. Então ele se afasta e aguarda um momento mais oportuno. É por isso que quanto mais você se desespera pela partida do ente querido, mais difícil é a comunicação com ele. Eu digo isso por experiência própria, pois me comunico com meu filho desencarnado dessa forma. Eu não estou aqui dizendo algo que eu mesmo não tenho experiência, que eu mesmo não tenho feito. Tudo o que eu estou dizendo aqui eu comprovei por experiência própria. Outro dia eu estava assistindo um vídeo de psicografia no YouTube e pensei comigo mesmo, como seria bom receber uma carta psicografada do meu filho. Pensei bastante nisso. Como seria bom receber uma carta psicografada do meu filho. Imediatamente ouvi seu pensamento me dizer com sua forma objetiva de se comunicar, bem diferente da minha mais emocional. Para que psicografia se nos comunicamos todos os dias, simples e direto, como ele sempre foi? Então, quando eu pensei isso e senti aquela vontade de receber uma comunicação através da psicografia, ele imediatamente me disse isso. Ora, para que você precisa de psicografia se nós conversamos todos os dias? E é verdade. É verdade. Todos os dias, na hora que eu vou dormir, desejo que Deus ilumine os caminhos dele e lhe dou boa noite. E normalmente ele me responde em pensamento, sendo que às vezes sinto sua presença e uma felicidade incrível pela energia de carinho que ele irradia. Não é saudade ou tristeza, é a alegria da presença dele que quase chega a ser uma presença física. Então, todos os dias antes de dormir, nas minhas orações, eu peço a Deus que ilumine os caminhos dele. Lhe dou boa noite e sempre recebo de volta aquele pensamento, também me desejando boa noite e me dizendo para ficar tranquilo que está tudo certo. Isso todas as noites. Ninguém precisa acreditar em mim. Mas se quiserem, é só praticar a comunicação telepática consciente com seus entes queridos, desencarnados. Todos nós temos essa capacidade. Ninguém precisa acreditar em mim. Faça você mesmo. Tente essa técnica que você vai conseguir com toda certeza. Mas uma observação. Essa comunicação sempre é monitorada pelos nossos mentores. Nossos entes queridos não podem interferir em nossa encarnação, em nosso livre-arbítrio. Existem regras. Lembre que estamos em uma escola-prisão. Então não é porque você se comunica com seu ente querido que você vai abusar, né? Porque existem regras. Eles não podem interferir na nossa encarnação e no nosso livre-arbítrio e nas nossas decisões. Se o seu ente querido for um espírito um pouquinho mais elevado, ele sabe disso e ele mesmo não vai fazer isso. Mas se não for e tentar interferir, seu próprio mentor vai impedir essa interferência. É lei. Outra coisa, nossos entes queridos desencarnados não são oráculos, adivinhos, espiões da vida alheia, consultores financeiros e nem vão nos dizer os números da Mega Sena. Então, nossos entes queridos não são videntes, e não são bruxos, não são mágicos, ok? A nossa relação com eles deve ser apenas de respeito, carinho e amizade. Não adianta você pedir a eles que interfiram na sua vida, pois isso não vai acontecer, porque eles não podem fazer isso. Isso é lei.
Lembre que eles estão agora no mundo espiritual e agora veem as coisas materiais de uma forma e uma perspectiva diferente da sua. Seu ente querido agora está no mundo espiritual. Ele vê a vida material de uma forma diferente da sua agora. Ele sabe o que realmente é importante. Então, muitas vezes, o que é importante para você, ele agora sabe que não tem importância nenhuma na vida verdadeira. Se você abusar da faculdade de se comunicar com eles, você perde a comunicação com seu ente querido. Os espíritos zombeteiros e obsessores assumem seu lugar. Isso não é brincadeira. Então, se você abusar da comunicação com seus entes queridos, eles se afastam. Porque isso é uma regra. E o que acontece quando eles se afastam? Assumem os espíritos zombeteiros e os obsessores. Eles se fazem passar por ele. E normalmente acreditamos. Nós temos vontade de acreditar que é ele. Nós podemos não entender por que ele se comunicava com a gente, conosco, e agora não se comunica mais. Verdade? Então, se aproveitando dessa brecha, os espíritos zombeteiros podem se aproximar e se colocar no lugar dele para se aproveitar de você, se divertir ou tentar induzi-lo, a fazer algumas coisas indesejáveis. É por isso, acredito eu, que na antiguidade foi proibida a comunicação com os mortos, justamente pelos abusos. Naquela época as pessoas eram muito ignorantes. Ainda são, agora imagine naquela época. Então os abusos eram constantes, por isso a proibição. Tenho certeza que se tentarem se comunicar diretamente com seus entes queridos, vocês vão se surpreender e perceber que a comunicação com Deus e com o mundo espiritual não necessita de intermediários. Se você fizer o que eu estou dizendo e treinar essa comunicação direta com seus entes queridos, com o mundo espiritual, você vai perceber que você não necessita de intermediários, que você por si mesmo, através do seu espírito, da sua vontade, da sua vibração, você pode se comunicar com eles. No mundo espiritual, o pensamento é tudo. E o pensamento não tem limite de tempo, de espaço. O pensamento pode ir aonde quiser imediatamente. O pensamento pode romper este véu entre o mundo físico e a espiritualidade. Ele tem esse poder. Então, vamos praticar e vamos conversar com nossos entes queridos. Eles têm muito a nos consolar e nós temos muito que os consolar também. Porque a mesma saudade que existe do lado de cá, também existe do lado de lá. Ok? Ficamos por aqui. Um grande abraço. Peço a Deus que nos ilumine, nos abençoe, nos proteja, nos guie, nos dê muita paz, amor, muita compaixão, muita compreensão e muito equilíbrio. Até logo, meus amigos. Tchau!